Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, amados irmãos. Mais uma oportunidade, né? Estarmos aqui nessa noite, compartilhando com os irmãos a palavra que o Senhor tem nos dado essa semana. Mas antes de entrar na palavra, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos algo que tem sido de grande ajuda para nós. O alimento diário é o falar de Deus atual para nós. O Senhor tem usado muito o alimento diário para falar conosco. Só que de uns tempos para cá, o Senhor aprimorou ainda mais essa questão do alimento diário. O Senhor colocou o canal da obra, o canal da região 6, da obra do Senhor. Irmãos, nesse canal, diariamente, nós temos porções da palavra que é ruminada através dos irmãos responsáveis. Eles desfrutam do alimento diário, do dia da semana, e eles ruminam essa palavra e fica gravada no YouTube para nós. Irmãos, entra no canal, se inscreva, e ouçam as palavras que os irmãos têm falado. Irmão, tem sido de grande ajuda para nós. Não só para nós que profetizamos, mas também para nós no dia a dia, no nosso viver diário. Ó Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, nós vamos entrar agora no alimento diário, na última semana desse volume, desse fascículo do alimento diário. Deus manifestado na carne. Irmãos, o Senhor, ele nos mostrou muitas coisas através desse volume, né? Ele mostrou, por exemplo, ali a questão dos diáconos, a questão dos presbíteros, a formação dos diáconos, a formação dos presbíteros. Ó Senhor Jesus, o cuidado que devemos ter com a nossa família, né? Os irmãos perceberam que nas últimas semanas mostrou muito que nós devemos cuidar das nossas famílias, que é uma maneira de nós não sobrecarregarmos a igreja de Deus. E agora, nós chegamos na última semana desse fascículo. É interessante que essa última semana, ela não vai tratar de obra, ela vai tratar da pessoa. Ela não vai tratar do fazer, ela vai tratar do ser. O último tema é o homem de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o homem de Deus. Vamos desfrutar, irmãos, um pouquinho do pano de fundo, né? Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, qual era o contexto dessa carta? Onde Timóteo estava? O homem de Deus, onde ele está, onde ele habita, né? Como era o contexto de Timóteo, parece muito com o nosso contexto hoje. Porém, irmãos, hoje a coisa é mais intensa. Por quê? Porque através das mídias sociais, as coisas têm se propagado com mais intensidade. Vamos desfrutar de 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 1, versículos 3 e 4. Irmãos, esse versículo é uma chave para nós, né? Senhor Jesus, amém? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Irmãos, esse era o contexto em que Timóteo estava. Ali havia muito falar, havia fábulas, genealogias, havia filosofias. Então, Timóteo estava dentro desse contexto. E é o contexto que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje, irmãos, as redes sociais, elas intensificaram as fábulas, as genealogias, o muito falar. E os irmãos perceberam que nas semanas anteriores, os irmãos mostraram para nós que um dos motivos da degradação da igreja em Éfeso era não ouvir o falar do profeta, era não ouvir o falar do apóstolo. Então, irmãos, é um alerta para nós. Nós precisamos hoje discernir o que nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo outros falares ou estamos ouvindo o falar de Deus por meio dos seus apóstolos? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, é o versículo dessa semana que norteou, né, essa semana para nós. Olha o que Paulo fala. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Irmãos, eu queria parar nas duas primeiras palavras. Tu, porém. Tu, porém. Irmãos, esse tu, porém, era como se Paulo falasse assim, Timóteo, tem muito a falar, mas e quanto a você? Você está ouvindo? É como se o Senhor falasse comigo hoje, com você hoje. Tu, porém. Irmãos, e quanto a mim nessa era? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou recebendo? Ó Senhor Jesus. Paulo fala aqui em 1 Timóteo que isso não promove o dispensar de Deus.
Irmãos, nenhum falar fora do falar profético, nenhum falar fora da palavra atual, da presente verdade, ela não promove o objetivo de Deus na terra, que é se dispensar ao homem, e através desse dispensar, o homem passa a expressar Deus. O desejo de Deus é que o homem o expresse. Aí, irmãos, entra a segunda parte. Tu, porém, ó homem de Deus, ó Senhor Jesus. Irmãos, agora nós vamos falar dessa pessoa maravilhosa, o homem de Deus. É interessante que o gênero humano, né, ele, na biologia, ele é denominado de Homo sapiens. Ou seja, nasceu humano, nasceu sapiens. Agora, na biologia de Deus, só se torna homem de Deus aquele que nasceu de Deus. Então, o primeiro requisito para que uma pessoa se torne um homem de Deus é que ele tenha a vida de Deus. Irmãos, eu vou convidar você agora a lermos juntos João capítulo 1, os versículos de 10 a 13. Amém? João capítulo 1, versículos de 10 a 13. Você que está em casa, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, vamos prestar atenção nesse versículo, irmão. Vamos tocar num ponto aqui muito rico desse versículo. Ó Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Amém. Aqui fala assim, olha. Veio para o que era teu. Ó Senhor Jesus. Ô João, é capítulo 1, versículos 10 a 13. Fala assim, o verbo estava no mundo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós temos um nascimento humano, que nós nascemos dos nossos pais, e nós nos tornamos seres humanos. E nós temos um segundo nascimento, é quando nós nascemos de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus, homens e mulheres de Deus. Então você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, eu quero perguntar para você agora, você já recebeu essa vida de Deus para dentro de você? Você já confessou o Senhor Jesus com sua boca? Você já creu com seu coração para receber essa vida? Se você não fez isso, eu estou convidando você agora a abrir o seu coração, a confessar com sua boca e repetir comigo, irmão, essa oração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, eu creio, Senhor, na tua obra na cruz. Eu creio que ali o Senhor pagou todos os meus pecados. E creio que o Senhor também morreu e que o Senhor ressuscitou para a minha justificação. E hoje, como o Espírito, eu abro o meu ser a Ti para que o Senhor entre na minha vida. Eu abro o meu coração ao Senhor para que o Senhor se torne a minha vida e eu possa experimentar esse novo nascimento. E eu possa experimentar nascer de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? É simples assim. Você abre o seu coração, você crê com o coração, você confessa com a boca e aí você é salvo. E agora, tem um QR Code do lado direito do vídeo aqui. Ele vai estar mostrando para você. Clica nesse QR Code, irmãos. Vai ali aparecer vai aparecer ali um telefone. Você vai cair aonde? Na rede de cuidados. Você preenche algum campo ali com seu nome, com seu telefone. E tem pessoas na igreja, irmãos, que querem cuidar de você. Que querem fazer com que essa vida que entrou para dentro de você agora cresça. E torne você um homem e uma mulher de Deus que sirvam o Senhor. Que sejam úteis para o Senhor na sua vida. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, agora nós vamos prosseguir na mensagem dessa semana. Senhor Jesus, nós falamos da semelhança dos dias atuais, né? A respeito disso. Mas hoje nós vamos falar de quem? Nós vamos falar do homem de Deus. Semana passada, nas semanas anteriores, falou muito do ministro de Deus. Ministro de Deus, irmãos, está relacionado à obra. A fazer algo para Deus. Homem de Deus está relacionado ao ser. Quem eu sou diante de Deus. É muito interessante que o verdadeiro ministro de Deus, antes ele precisa ser homem de Deus. Porque senão o serviço dele para Deus ele não é contado. Na Bíblia nós temos a experiência de Marta e Maria.
Maria reclinava aos pés do Senhor e ouvia, e Marta servia. Por um lado, né, a gente percebe ali que há um desequilíbrio. Marta deveria buscar a orientação do Senhor para servir, e Maria, uma vez com a orientação do Senhor, deveria servir. Então esse é o equilíbrio entre o homem de Deus e o ministro de Deus. Irmãos, tem que haver equilíbrio. Você se aquieta na presença do Senhor, recebe mais do Senhor e serve. E você servindo, você se aquieta, e aquietando você serve. Não precisa se encher primeiro. Ah, irmãos, eu vou me aquietar aqui, eu vou ler Bíblia todo dia, e quando o Senhor falar, estou pronto, eu vou começar a servir. Não, irmão. Sirva, venha e sirva. No serviço você vai ser aperfeiçoado. No serviço você vai ser aperfeiçoado como homem de Deus e também como ministro de Deus. Amém? E é interessante que esse homem de Deus, o fato de dizer respeito à pessoa, né, ele traz algumas características. Toda vida, ela traz características. Por exemplo, a vida do pássaro é qual? A vida do pássaro é voar. A vida do homem, né, o homem é extremamente dinâmico, tem alto poder de adaptação. Em qualquer ambiente do globo, o ser humano vai e se adapta. Essa é uma característica da vida humana. Agora, a vida de Deus, a vida do homem de Deus, ela também tem algumas características. A primeira característica da vida do homem de Deus é que ele é unido com Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então esse homem de Deus é alguém que está unido à vida de Deus. E nós sabemos, irmãos, que para nos unirmos à vida de Deus, primeiramente nós cremos no Senhor Jesus. E no nosso viver diário nós precisamos cultivar essa vida. É mais ou menos igual a esfera do casamento. Quando você casa, ali naquele momento foi consumado a união. Mas essa união ela precisa ser cultivada diariamente. E a maneira que o homem de Deus tem de cultivar essa união com Deus é através da oração, é através da palavra, é através do ouvir o falar profético, é através, irmãos, de servir. Isso, ó Senhor Jesus, isso, irmãos, firma, né? Assim como cultiva o casamento, cultiva também a vida com Deus. Amém? Um outro item do homem de Deus é que ele conserva o mistério da fé. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, vai falar isso para nós. O que é o mistério da fé, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Senhor Jesus, amém. Olha, vai falar assim, ó. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O que é o mistério da fé? Irmão, o mistério da fé é Deus manifestado em carne. Um dia Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus. Hoje o Senhor Jesus se manifesta onde? No viver da igreja. Então o viver da piedade é Deus manifestado em carne. E é interessante que esse viver da piedade não é só para o local de reunião. Às vezes no local da reunião é fácil você expressar a Deus. É muito fácil você chegar aqui, ó Senhor Jesus, e pular e dar um amém para o irmão. Aí quando você chega em casa, você se despe do Espírito e vai viver de qualquer maneira. Não, irmãos, não é assim. Conservar o mistério da piedade é em todas as áreas do nosso viver, seja na área social. O que é a área social? É a minha convivência com os meus familiares, é a minha convivência no trabalho, é a minha convivência, o jovem, por exemplo, na faculdade, na escola. É ali que eu preciso ter o viver da piedade. O homem de Deus é aquele que expressa Deus nessas áreas, é aquele que expressa a Deus no viver familiar. Irmãos, nessa pandemia, quanto problema, porque tinha casais que não se conheciam. Aí, de repente, discussão, um ofendendo o outro com palavras. Mas o homem de Deus é alguém que expressa Deus na sua família, para os seus. Ó Senhor Jesus. E também na esfera, irmãos, da igreja. É uma pessoa que cuida da igreja. Um outro requisito também, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando ele fala da qualificação dos presbíteros, ele fala também do homem de Deus, né? Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui é uma pessoa que cuida da sua casa, uma pessoa que cuida dos seus filhos. Mas aqui eu quero dar um aviso, eu quero falar algo mais para você. Irmãos, às vezes na nossa família, à medida que os nossos filhos crescem, nem sempre eles nos acompanham. E aí muitas vezes Satanás vem nos acusar. Fala, olha, você não é um homem de Deus porque o seu filho não está reunindo. Irmãos, não aceite a acusação de Satanás.
Em nome de Jesus, não desanima. Seu filho não está reunindo, você tem problema com sua esposa, ela não está reunindo, você tem problema com a esposa não está reunindo. Irmãos, não desanima, prossiga. Tem um momento na nossa vida que os nossos filhos é que vão responder por eles. Enquanto você respondia por eles, você o conduziu. Você foi um verdadeiro homem de Deus. Mas agora, irmãos, não aceita a acusação. Vamos aliviar a bagagem, irmãos. Vamos prosseguir. Senhor Jesus, que tenha bom testemunho dos de fora. O versículo 7 fala que esse homem de Deus, ele tem bom testemunho de fora. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, puxa, você é diferente. Os seus vizinhos, ele não pode ter motivo de escândalo. Na segunda-feira do Ruminar da região 6, quem falou foi o Maurício. E o Maurício falou justamente isso, essa questão do bom testemunho dos de fora. Ele mostrou esses aspectos do homem de Deus, mas principalmente, irmãos, esse bom testemunho com os de fora. Sabe por quê? Ter bom testemunho entre os irmãos é muito fácil. Eu vejo os irmãos na reunião, os irmãos vêm ver ali pulando, desfrutando, oh, maravilha, o irmão desfruta muito. Mas o seu vizinho, ele te conhece in natura, do jeito que você é, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós. E é interessante que quando você vê todos esses requisitos do homem de Deus, você vira e fala assim, puxa, mas está muito elevado para mim, como é que eu faço? Irmão, vou te ensinar um segredinho. As empresas hoje em dia, elas estão trabalhando muito com a capacitação. No passado, elas buscavam muito ferramentas tecnológicas e tudo. Aí descobriram que não adianta eu ter uma grande ferramenta tecnológica se eu não tenho uma mão de obra qualificada. Então não adianta eu querer ser um homem de Deus pleno se eu não busco uma qualificação. E é interessante que Paulo também fala isso para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo fala. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, alimentado com a palavra da fé e do bom ensinamento que tem seguido. Irmãos, o homem de Deus é um homem que se capacita, ele é alimentado com a palavra. Irmãos, não podemos negar, o Senhor tem nos dado muito alimento. Nós temos alimento ali no domingo à noite com o irmão Pedro, nós temos na quarta-feira com o André ou com o Miguel, nós temos na sexta-feira com o Wesley, nós temos as reuniões presenciais da igreja, reunião de jovem no sábado, no domingo, nós temos reuniões do Partido Pão, nós temos a rede de cuidados, né, o cuidado ali com as irmãs. Irmão, o Senhor tem nos dado muita palavra. Nós precisamos o quê? Nos alimentar dessa palavra. E Paulo prossegue agora no versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Irmãos, aplica-te a leitura. Ó Senhor Jesus. Como é que eu me alimento? Lendo. Eu preciso ler. Eu preciso criar um hábito de ler. Graças ao Senhor Jesus. Nas quintas-feiras nós temos desfrutado de um livro maravilhoso. O Exército de Vencedores, Alice Sijá. Irmãos, isso precisa ser um hábito na nossa vida, a leitura da Bíblia, a leitura de livros espirituais. E também aqui no versículo 15, Paulo ainda fala mais para ele ainda, para Timóteo. Senhor Jesus, medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, medita. Quando se fala meditação, às vezes há uma certa resistência por parte dos irmãos. Irmãos, não é aquela meditação transcendental, aquela coisa que a gente ouve aí de nova era, não. Meditar é você ruminar a palavra de Deus. Meditar é você estar ali, você leu aquele versículo de dia, você começa a lembrar dele. Ó Senhor Jesus, no princípio era o verbo, amém. Ó Senhor, muito obrigado. O Senhor estava no princípio. Irmão, isso é meditar. Davi, lá no primeiro salmo, ele fala, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Sabe o que eu toco, irmãos? Davi, ele não tinha um espírito habitante dentro dele ainda, né? Mas ele podia usar a mente dele para quê? Para ruminar a lei do Senhor. Ele ficava com ela ali dia e noite. E isso guardava ele. Isso, irmãos, nos guarda. Então, esse é a forma com o homem de Deus. Ele se alimenta para viver, para expressar Deus no viver diário e no viver da igreja. Vamos voltar para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Vamos acabar de ler ele, irmãos, porque é muita riqueza nele. Tu, porém, ó homem de Deus, nós falamos do homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Nessa frase aqui tem dois verbos que chamam muito a minha atenção, foge e segue. Foge e segue. O homem de Deus é alguém que foge. Irmão, nós vamos ser simples. Tem situações da nossa vida que nós precisamos fugir. Vamos fugir de quê? Você entendeu?
1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 3 até o 6, Paulo vai falando para nós. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 ao 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sã palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha a riqueza disso aqui, irmãos. Vamos fugir de quem? De quem ensina outra doutrina. Vamos fugir de quem ensina outro ensinamento. Irmãos, não vamos tentar convencer ninguém. Se você se deparar com uma pessoa que ensina outro ensinamento, segue seu caminho. Irmãos, não vamos entrar. E é interessante que aqui ele fala assim, olha, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. As sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é algo que está escrito aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia. E o ensinamento segundo a piedade é o ensinamento de homens, de pastores, de profetas que expressam a Deus. Ou seja, nós temos aqui a palavra fundamental e nós temos o que é a palavra profética. A palavra fundamental, o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra profética, o ensinamento segundo a piedade, né? O ensino segundo a piedade, segundo homens de Deus. Então, irmãos, vamos fugir disso. O homem de Deus, ele precisa fugir disso. Senhor Jesus. Agora vamos para o versículo 4. Ele fala assim, olha, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocações, difamações suspeitas malignas. Irmão, infatuado é uma pessoa que é inchada. Infatuado é inchado, né? É aquele soberbo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, versículo de 1 a 3, fala que o saber, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Então, essas pessoas, irmãos, infatuadas, nós precisamos fugir dessas pessoas. Oh, Senhor Jesus. E ele vai prosseguir aqui agora no versículo 5, olha. E altercações sem fim. Altercações, irmãos, são discussões. Discussões sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Isso aqui, irmãos, nós precisamos tocar nisso aqui, olha. Primeiro, são pessoas que gostam de discussão. Irmãos, nós não estamos aqui para discutir com ninguém. Sabe por quê? Você ganha discussão. Olha, sair vitorioso, mas sair morto. Ninguém que ganha uma discussão sai vivo, sempre sai morto. O espírito foi embora. Porque, na verdade, o espírito ele convence, ele não contende. Ó Senhor Jesus. E aí ele fala assim, olha, essas pessoas têm a mente pervertida. Irmãos, a mente dessas pessoas é pervertida. E acham que a piedade é fonte de lucro. Ou acham que o expressar Deus, o viver a vida da igreja, irmãos, é fonte de lucro. Na quinta-feira, nós lemos aquele livro, O Exército de Vencedores, ali já o capítulo 4, foi falando ali, descortinou a estratégia de Satanás. E falou com ele, fala que Satanás foi o criador de quê? Do comércio. O que é o comércio? O comércio, eu tenho uma mercadoria, você tem uma mercadoria, nós trocamos. Irmãos, quantas vezes as pessoas vão diante de Deus com sentimento de troca? Senhor, se o Senhor me abençoar, lembra de Jacó? Se o Senhor for comigo e me abençoar. Irmãos, não tem esse coração. E muitos também aproveitam a piedade, para quê? Para fazer um nome. Para fazer um nome para si. Não um nome para o Senhor, para fazer um nome para si. Quantos aí, irmãos? Muitos entram nisso. Aí, de repente, faz um nome, olha, fulano de tal e tal. Aí essa pessoa pega esse nome e começa a fazer aspirações políticas e outras coisas mais. Irmãos, vamos fugir desse homem. Oh, Senhor Jesus. Também, irmãos, o Senhor pede para fugir das tentações da riqueza e do amor ao mundo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Ele vai falar isso aqui, olha. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e na perdição. Oh, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, irmãos, afogam na ruína e na perdição. O que é isso? O amor ao dinheiro. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Amar o dinheiro, não é só quem tem dinheiro que ama o dinheiro. Quem não tem também e acha que se tivesse a vida estaria melhor, também está amando o dinheiro. Também está depositando a confiança nele. A nossa confiança está no Senhor Jesus. É Ele que cuida de nós, com dinheiro ou sem dinheiro. Aí você pode perguntar assim, irmãos, mas é problema ter dinheiro? Não. Vou contar uma historinha para vocês.
na Idade Média, a pobreza era vista como uma virtude. Então as pessoas ali se consagravam a Deus. Olha, estou me consagrando a Deus e virei a ordem dos frades mendigantes. E saía para a rua fora esmolando, entregava seus bens para a igreja, né, a igreja católica na época, e saía esmolando. E acabaram se tornando um peso para a sociedade. Chegou um momento que não podia ter mais ordem. Chegava até o Papa falava, não tem mais ordem, não vamos dar mais ordem. Por quê? Porque estava sobrecarregando a sociedade. Irmãos, entende uma coisa. Se o Senhor Jesus, Ele te deu dinheiro, se Ele te deu uma condição econômica boa, você sabe para quê? Que Ele quer te abençoar, para você estar cuidando dos irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, ele vai falar isso para os ricos, olha. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, se o Senhor te abençoou com riquezas materiais, irmãos, não se sinta culpado, sirva o Senhor com essas riquezas. Irmão, se o Senhor não te abençoou com riquezas materiais, uma coisa eu te garanto, o Senhor cuidou de você, cuida de você e vai continuar cuidando de você e nada vai faltar para você, porque nosso Deus, Ele é fiel. Senhor Jesus, isso aí foram aspectos do que nós devemos correr, né? O amor à riqueza, o homem infatuado. Agora, o que nós devemos seguir? O que nós devemos seguir? O que o homem de Deus segue, labuta, persegue? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Vamos voltar nesse versículo de novo. Olha o que ele deve perseguir, irmãos. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça. O que é justiça? Ser justo é ser correto diante de Deus. Ser justo é ser correto diante dos homens. Os irmãos lembram daquele exemplo do linho, né? O linho resplandecente e puro. As duas ali, a trama e urdidura, que é a forma que o tecido é feito. Ou seja, justiça diante de Deus e justiça diante dos homens. Isso é ser justo. Irmãos, uma vez o irmão mostrou para nós que justiça é para nós e amor é para os irmãos. Eu nunca posso olhar o irmão com justiça, eu tenho que olhar o irmão com amor. Ó Senhor Jesus. O outro ponto é a piedade. O que é piedade, irmãos? Olha, aqui no versículo ele continua. Ó. A piedade. Piedade é parecer-se com Deus. Irmãos, eu preciso no meu viver diário invocar o Senhor, viver no Espírito para parecer com Deus. Um outro aspecto é a fé. O que é a fé? Fé, irmãos, é algo que foi gerado em nós quando nós recebemos o Senhor Jesus. Fé é você crer no Senhor. Fé é você crer no falar profético. Fé é você crer em Deus. Ó Senhor Jesus, é através da fé que nós recebemos o dispensar da economia de Deus. É por meio dessa fé que Deus entra para dentro de nós, é por meio dessa fé que Deus habita em nós e que Deus cresce em nós. O amor, o outro item que ele fala com Timóteo aqui é o amor. O amor, irmãos, nós, na verdade, humanamente falando, nós achamos que temos amor, mas nós não temos amor. O verdadeiro amor é o ágape, é aquele amor de Deus. Eu passo a ter o amor real, verdadeiro, quando pela fé eu recebo o dispensar de Deus. Por quê? Porque em todo o universo só Deus é amor. E se Deus entrou para dentro de mim, esse amor entrou para dentro de mim. Hoje, irmãos, eu consigo amar os irmãos, eu consigo amar as pessoas. Amar, muitas vezes, não significa dar. Amar, irmão, significa você ministrar Cristo para os irmãos e pregar o Evangelho para os de fora. Isso é amor. Quando você vê ali o lago de fogo, quando você vê o que está reservado para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, por amor você prega o Evangelho. Por amor você cuida das pessoas. E quando você vê o reino, por amor, você supra os irmãos com Cristo para que um dia todos nós possamos reinar. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, ele também fala de novo aqui, olha. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Irmão, combate o bom combate da fé. Hoje eu preciso de um combate. Eu não vou combater pessoas, mas o maior inimigo hoje, irmão, está dentro de mim. Eu preciso combater esse inimigo que está dentro de mim. É esse inimigo que me desanima de ler a Bíblia, que me desanima de reunir, que me desanima de invocar o nome do Senhor, que consome o meu tempo.
É essa luta que eu preciso travar, irmãos. Essa luta, esse é o bom combate. Esse é o verdadeiro combate. Não é tentar convencer pessoas aí fora, caindo no campo deles, no campo mental, por meio de discussões. Não. Mas eu preciso, irmãos, do verdadeiro combate, que é negar a mim mesmo. Ó Senhor Jesus. E tomar posse da vida eterna. Nós já fomos predestinados para a vida eterna, irmão. Agora nós precisamos tomar posse dela. E tomar posse dela exige o quê? Luta. O reino é tomado com esforço. O reino é tomado com violência. Não com pessoas, mas com nós mesmos. Ó Senhor Jesus. E as exortações finais agora, né, nos versículos 20 e 21, Paulo continua aqui, instruindo o homem de Deus, Timóteo. E tu, ó Timóteo, no versículo 11 ele fala, tu porém, ó homem de Deus, agora ele já fala, tu, ó Timóteo. Aí você pode colocar seu nome aqui, tu, ó Maurício. Aí em casa você fala o seu nome. Guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Irmãos, guarda o que lhe foi confiado. O Senhor, ele tem confiado a nós o bem mais precioso, que é a palavra. O bem mais precioso de Deus, irmãos, não são coisas. Deus tem duas preciosidades. Ele tem as pessoas e tem a palavra. A palavra é um bem tão precioso porque foi através da palavra que tudo foi feito. É através da palavra que tudo é sustentado. Então, esse bem o Senhor tem nos dado. Vamos guardar a palavra. Guardar, irmão, não significa deixar trancado. Guardar significa o quê? Praticar no meu viver. Ó Senhor Jesus. Pois alguns, confessando, se desviaram da fé. Professando, né? Ou seja, falatórios, profanos e inúteis acabaram se desviando da fé. A graça seja convosco. Ó Senhor Jesus. Agora, para finalizar, irmãos, tem um outro pontinho aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Paulo fala também, mais uma vez com Timóteo, foge e segue. Ele fala assim, olha, foge outrossim das paixões da mocidade. Olha, foge das paixões da mocidade. Às vezes a gente usa esse versículo para jovens, mas vamos usar para nós. Segue da presente era maligna, foge da presente era maligna. Agora segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Por um lado, capítulo 6, versículo 11, ele exorta Timóteo pessoalmente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, ele exorta Timóteo a fugir e seguir, mas não seguir sozinho. Seguir junto com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Irmãos, e onde hoje está esses de coração puro que invocam o nome do Senhor? Irmãos, estão no viver da igreja. Amados, vamos viver a vida da igreja. É salvação para nós, é salvação para nossa casa, é salvação para nossa família. Amém? Eu paro por aqui, meus irmãos, fiquem à vontade. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.